Então, a Fábrica Experimental de Cidades, eu acho que ela nasce um pouco dessa necessidade, ou na verdade dessa vontade de criar autonomia e ter um espaço de formação que fosse possível que os elementos construtivos fossem produzidos dentro desse galpão. A gente sabia o que queria. A gente queria produzir moradias, a gente queria que houvesse soluções para essa produção, a escolha de tecnologias. Então, a gente fez um conjunto de ações, né, de perceber como é que eles viriam, né, aquela região enquanto inserção na cidade, né, e surgiu essa ideia de ter um centro cultural e participativo, com foco popular, né, que conseguisse vincular algumas dimensões, dimensão de cultura, dimensão de educação, de formação profissionalizante, né? E pelas dificuldades de conseguir recurso e tentando quebrar um pouco o padrão também, o modelo dos programas habitacionais, que normalmente entregam casas prontas, né, e essas casas são repetidas, e como lá na ocupação a ideia era fazer uma outra lógica de produção habitacional, a gente começou a pensar como a gente poderia produzir os insumos, ou como a gente poderia inverter essa lógica de entregar casas prontas para os moradores, né? A gente sabia que tinha que passar por uma formação para a escolha dessa tecnologia. A gente pensou alguns recortes possíveis e entendeu que a construção da edificação ela seria já, vamos dizer, o módulo inicial de formação profissional, entendeu? Uma das coisas de bom em mim é o fácil aprendizado. Eu aprendo vendo. O movimento conseguiu, em parceria com a UFRJ, uma doação de madeiras de um instituto politécnico da UFRJ que tinha em Cabo Frio. Aí, de certa forma, a gente convergiu, né? Já que tem esse material, essa estrutura era uma estrutura muito interessante, ela era de fácil montagem, uma estrutura quase que poderia ter um uso até temporário, porque ela monta e desmonta com muita facilidade. Uau! Como fazer isso? Eles não poderiam, a universidade estaria nos doando, mas teria uma contrapartida. Nós teríamos que desmontar. Uau! Aí, como a gente vai desmontar? Quem de nós fez isso um dia? Nenhum de nós. Minha memória é fotográfica, gravo as coisas. Foi um dos motivos também de ter desmontado tão fácil a escola. E, por incrível que pareça, ainda está gravada na minha mente ainda. Se quiser, eu desenho a planta perfeitamente. Sem recursos nenhum, né? As pessoas foram, né, a partir de ferramentas aí rudimentares de cotidiano, criando artifícios para conseguir fazer a adequação dessa tecnologia, né, que seria, vamos dizer, de ponta, em que pese ser de madeira, né? Então, quando a gente teve essa oportunidade de uma estrutura modular que ia chegar para a ocupação, de certa forma, essas ideias se uniram. Então, a desmontagem e a montagem dessa estrutura em madeira, como é uma estrutura, de certa forma, que não é tão convencional, já era uma estrutura alternativa, né? Então, assim, foi feito um canteiro de obras ali, né? Todo bem planejado. Então, para nós, isso foi um aprendizado. Jamais tínhamos imaginado que passaríamos por aquilo. Mas, assim, foi muita luta. Acho que uns 40 metros. 40 por 15. 40 metros de comprimento? Eu acho que tinha 40 por 15. 2 andar normal, mas osso. Quantos caminhões de madeira? Cara, chutando assim, 1, 2, 3, mais ou menos 4 viagens. E se você entrevistar o pessoal que ficou na ocupação recebendo as madeiras, também foi um aprendizado para eles. Então, quando essa estrutura de madeira foi doada para o movimento, ao longo do processo participativo, como é uma estrutura modular, que permite diferentes configurações, nas reuniões a gente decidiu em dividir em 4 fases a obra, porque é uma estrutura muito grande, e é interessante que ela permite essa flexibilidade, que é como se fosse um Lego mesmo. Atualmente a estrutura já foi erguida, a estrutura principal de madeira, mas a gente não conseguiu concluir. Em função da pandemia e dos desafios, a obra está temporariamente paralisada, mas a ideia é concluir esse primeiro módulo, começar a ocupar com as experimentações construtivas e, ao longo dos anos, isso ir se expandindo nos próximos módulos.